Fala, nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal, trazendo mais um corte para vocês aí, como de costume, nesse domingão, dia 13 de julho de 2025, a mídia paulista aí em choque, entrou em desespero após mais uma grande vitória do nosso Flamengo, vencendo 2-0, o estádio Maracanã lotado, quase 68 mil presentes aí para mais uma grande atuação da equipe de Felipe Luiz. Nesse corte que eu preparei para vocês, vamos ver as reações aí e os comentários da repercussão da grande atuação do Flamengo no canal CNN do Programas aí Domingo com Beijo, a participação com Manos aí, Michel Bastos aí, jogador do São Paulo. Vamos ver os comentários deles. Quero que você deixe seu like, se inscreva se você é novo aqui, ative o sino e siga o nosso canal, que assim você irá nos ajudar no crescimento, trazendo notícias diárias do Flamengo. Deixa eu dar uma sequência aqui, quero fazer uma enquete, levanta a mão, vou perguntar pra vocês. Técnico detonar a equipe, o próprio clube que treina, sim ou não? Levanta a mão. Já viram. Vocês já viram o técnico detonar um jogador em específico, inclusive, o que mais marca gols pela equipe, sim ou não? Já. Então, vamos ver, porque isso aconteceu de novo. Dá um exemplo pra mim. Mano Menezes chamando o Yuri Alberto de burro, lembra? É verdade. Sabe burro? Falou pra ele, lembra? Dali pra frente ele acabou, inclusive, no verdade. time, né? Não conseguiu se manter. Mas pelo lado avesso, o que a gente vai ver agora, dá a impressão, pelo menos eu vi muita gente elogiando a posição, sim, do treinador e querendo detonar mais ainda o jogador. Você vai entender o porquê, preste atenção, vou pedir inclusive para vocês prestarem bastante atenção. Vamos acompanhar o que disse o técnico do Flamengo sobre o Pedro, o maior jogador do elenco, pelo menos de número de gols. Veja. O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo para mim. E evidentemente que o Pedro tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube, problemas dele. Ele não é de agora que ele vinha treinando mal, vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu para mim com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. E para mim o que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos, e não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da lista de relacionados, porque esse tipo de comportamento pode contagiar, né? Então eu espero que ele recapacite, que ele pense, peça desculpa para os companheiros e volte a ser o Pedro, porque para mim não é só uma falta de respeito com os companheiros, é uma falta de respeito primeiro com ele mesmo. Então, um jogador que tem uma ambição que o Pedro deveria ter, de chegar na seleção brasileira, de jogar outra Copa do Mundo, não pode negociar 1 minuto de treinamento, infelizmente. E essa semana aconteceu. Então, depois faltou respeito com os torcedores que estão esperando o melhor Pedro, o Pedro de antes da lesão, e nem falar com o clube, né, que paga o salário. Então, basicamente é muito simples. Venho aqui de peito aberto, responder todas as perguntas que vocês queiram sobre esse assunto. Tentei protegê-lo durante muito tempo, mas chega uma hora que ele tem que querer, tem que partir dele. O Pedro tem que querer mais do que eu não posso querer mais do que ele. E a gente vê no campo a cultura de treino instaurada nesses jogadores, o que eles conseguem correr e conseguem performar, né? O meu olho me diz o que eu vejo no campo, o que eu vejo em cada treinamento, mas temos dados de GPS que dizem que o Pedro é o último em absolutamente tudo durante essa semana. E um jogador que é o último em absolutamente todas as valências físicas, que é alta intensidade, é aceleração, desaceleração, não está pronto para performar. E aí vocês podem botar a culpa no treinador, no modelo, nos companheiros, no Arrascaeta, vocês podem botar a culpa em quem for. Mas a culpa é dele. E ele tem que querer. A hora que ele querer, eu estou esperando de braços abertos, porque eu não posso ir para o mercado comprar um jogador que faça 30 gols, que nem ele. Ele está com a gente, ele não é um problema, ele deveria ser a solução. Repito, tem que querer. E a hora que ele querer, que ele pedir desculpa para os companheiros e voltar a treinar no nível que os companheiros dele estão treinando, com certeza não vai ser um problema. Ele vai estar no campo titular, indiscutível. Eu não quero que o Pedro seja vendido, eu não quero que o Pedro saia. Chamei os capitães, chamei ele na frente, transmitimos isso para ele. Se o meu chefe falar isso para mim, ou eu peço desculpas na hora para o restante da equipe, ou eu peço a conta. Eu acho que não tem duas alternativas ali. Leandro, se o teu treinador chega no teu ouvido, fala um troço desse, eu já imagino que seja bastante incômodo.
Se ele fala isso numa coletiva de imprensa, é praticamente uma carta de demissão? Primeiramente, dar os parabéns ao Felipe, né? Com bastante personalidade, é assim que tem que ser, né? Não ficar, né, passando pano para ninguém. Até porque o Flamengo tem um elenco maravilhoso. Na ausência do Pedro tem 3 ou 4, o outro pode fazer não a mesma função que ele é um cara específico, né, da posição, mas pode entrar ali e jogar com maestria, jogar um grande futebol no lugar dele, como tem acontecido, e os que têm entrado têm jogado bem. Cara, assim, a gente vê uma declaração dessa com tristeza, né? Porque, pô, a gente quando fala de centroavante, por seleção brasileira, a gente sempre fala do Pedro, né, Michel? Sim, sempre vê o Pedro como opção, cara. Já falei. Aí você vê um negócio desse acontecendo, você... não dá pra entender, não tem como entender. E hoje, no futebol de hoje, não tem como ser mais ou menos. No futebol corrido hoje, não dá pra você falar, vou jogar com nome, eu vou jogar, vou ser displicente, uma hora eu faço. Não dá mais, não cabe isso. E no dia a dia, cara, que você vai tirar do atleta o seu melhor para que ele possa no jogo render. Não tem como você treinar 10% e jogar 100%, entendeu? O Felipe foi muito bem quando ele fala, quando ele tá fazendo mal a ele e mal aos companheiros. Até porque quando você tem uma certa liderança, tem muitas pessoas que brigam pelo seu parceiro, né? A gente já viu, a gente já brigou por muitas pessoas, muitos jogadores no passado, que também mereciam brigar por ele, né? E não é o que está acontecendo no caso. Claro, tem um problema extra-campo, cabe ele, né? Seus staff, seu empresário, resolver esse problema, né? Só que nesse momento ele está sendo pago pelo Flamengo para ele fazer o trabalho dele. Então, também não justifica ele estar numa posição, se colocar numa posição que ele se colocou nessa semana. Michel, isso é falta de profissionalismo e já quero emendar uma pergunta com essa. Porque se ele não fica no Flamengo, dificilmente ele vai jogar aqui no Brasil. Até nem pode, porque já tem a quantidade de jogos suficiente para não jogar mais no Brasileirão. Teria que jogar na Europa. Com uma postura dessa, dependendo do time, eu não sei se ele teria condições de ficar também, né? Olha, acho que é um pouco de falta de profissionalismo, sim, porque acho que hoje eu vou defender também a postura do Felipe. Por quê? Porque eu acho que ele foi muito inteligente, porque isso veio à tona, até porque ele não convocou Está sendo cobrado por Pedro. isso. Ele já estava sendo cobrado antes do jogo e ele fala que iria comentar sobre o assunto após a partida, até para quê? Proteger a sua equipe, pensar para que a equipe pense só no jogo contra o São Paulo, e foi o que aconteceu, e surgiu efeito, porque o Flamengo acaba ganhando 2-0, fazendo um bom jogo, e pós o jogo ele vem e expõe tudo o que aconteceu. Aí às vezes as pessoas se perguntam, mas por que ele foi lá e expôs isso tudo? Eu penso por várias razões. A primeira, que com certeza iria se criar muitas histórias em cima disso, então ele tinha que passar a verdade sobre o assunto e ele assumir a responsabilidade da escolha que ele fez, de não ter o Pedro no jogo e o porquê que ele fez isso, e ele expôs. Só que ao mesmo tempo a gente só pega o lado onde ele mostra o que o Pedro fez, mas ao mesmo tempo ele fala que ele acredita no Pedro, que ele quer o Pedro, que é um jogador que tem 30 gols, ele fala, onde eu vou achar um centroavante que faz 30 gols, 40 gols na temporada? Não tem. Entendeu? Então, assim, ao mesmo tempo que ele expõe o problema, ele diz que o Pedro pode ser a solução, que eu quero que ele seja a minha solução. Entendeu? Então, assim, eu acho que hoje, com a dinâmica do futebol, de como é o processo, você tem que se encaixar nesse processo. Eu peguei um pouco esse processo no final da minha carreira. Não vou mentir, é chato. Mas se você não fizer, não vai jogar. Hoje você é monitorado em tudo. Você treina com esse GPS, o fisiologista ele fica na beira do campo anotando todo o seu treinamento. Sabe? Era até engraçado. Quando eu acabava o meu treino, que ele já vinha para perto de mim, eu já sabia. Falei, vou ter que correr mais um pouquinho. Então, assim, e hoje, quando você vê, por exemplo, times como o Paris Saint-Germain, o que eles correm com bola e sem bola, se você não se encaixar nesse processo, você não vai jogar. Quando você vê o ataque do Flamengo, por exemplo, ontem, que foi Bruno Henrique, Plata e Luiz Araújo, olha o que corre o Luiz Araújo e mesmo assim foi decisivo. Faz o primeiro gol
e participa do lance do segundo gol. Mas sem a bola, é um jogador que taticamente hoje, para mim, da linha ofensiva, foi até comentado isso durante o jogo, importantíssimo pro Felipe demais, Luiz. né? Evoluiu muito. Eu joguei um ano com ele no São Paulo, era um moleque que treinava, que toda hora só queria mexer aqui, mexer no calção. Hoje você vê que ele não tem mais esse cacuete. Marrento? Cara, era um moleque novo, sabe? Aí tinha esse cacuete, só que ele foi inteligente e perdeu isso. E hoje você vê que, taticamente, ele é importante e, ao mesmo tempo, os seus números são bons. Então, isso não quer dizer que você, além de fazer esse trabalho que muitos não gostam, que é quando você não tem a bola, defender, posicionar bem taticamente, quando você tem a bola, você ainda consegue ser produtivo. E é isso que o Felipe Luiz quer. E não vem acontecendo com o Pedro. O Pedro, ele é um jogador que, se você via antes, prendia muito bem a bola e fazia gols. Só que hoje, taticamente, se pede um pouquinho a mais para ele. Você tem que se adaptar. Ah, você não consegue se adaptar? Consegue. E essa eu acho que é a mensagem que o Felipe quer mandar ao Pedro. Você acha, mano, que tem clima para jogar, volta com o rabinho entre as pernas? Você queria o Pedro no Corinthians? Eu queria, mas antes de mais nada, eu queria, bater palmas aqui, porque que aula que o Michel Basso deu aqui também, o Leandro também, porque eles, como ex-atletas aí, fizeram uma leitura perfeita do que é realmente a exclusão do Pedro. O Pedro é um grande jogador, mas o Pedro é meio que aquele centroavante água de poço. Ele tem a sua utilidade, mas é parado. E o futebol moderno hoje não permite hoje, é verdade. O que o Michel falou vai realmente ao encontro do que eu tô falando. Água de poço não tem a sua utilidade? Para quem tá no meio da seca lá, pô, tem uma baita utilidade. Igual o Corinthians. O Corinthians perdeu o centroavante lá, ó. O centroavante hoje é o Romero, velho. O Romero já era ruim quando era bom, imagina hoje. Mas o negócio é o seguinte, o Pedro hoje no Corinthians cairia como uma luva, mas é um cara que sem a bola ele não joga, cara. Ele não joga, ele é parado. E, cara, quando o Felipe Luiz, agora eu vou trazer um detalhe que é mais importante e é um agravante na declaração dele. Felipe Luiz era jogador e um recente jogador. E, meu irmão, quando um ex-jogador tem essa crítica do companheiro, é porque tá incomodando. Porque você é um técnico, aquele cara mais, sabe, miliano, aquele maluco que tipo, não, nunca joguei, não sei o quê. Quando é um ex-atleta que parou de jogar recentemente e tem esse tipo de comportamento, é porque realmente tá incomodando. O deboche que o Pedro deve tratar os treinamentos ali, porque quando o Felipe Luiz fala disso, ele tá realmente falando de um cara que deve estar desleixado em campo, é aquele cara que não tá fazendo por onde, é aquele cara que deve estar forçando uma barra danada para ser vendido. E na boa, mano, hoje o Pedro, que eu acho um jogador inteligente, mas eu não sei, eu estou analisando o jogador, eu não sei ele como pessoa. Se ele for inteligente mesmo, ele não vai forçar a barra para sair do Flamengo e ir para a Europa. Porque na Europa ele não vai jogar. Com esse estilinho água de poço que ele tem aí, ele não vai jogar no futebol europeu. Futebol europeu é isso. Você pode ver um cara, por exemplo, o Dilep lá, que é ruim, mas corre, se dedica, sem a bola ele joga. É um cara atuante, dá combate, marca, pressiona. O Pedro não faz isso. O Pedro não faz. Então, nesse ponto, cara, sair hoje do Flamengo, que é o melhor elenco do futebol brasileiro, para pegar um time de segunda ou terceira linha da Europa, desculpa, não está sendo inteligente. Não está sendo inteligente. No próprio futebol brasileiro, com essa cultura hoje que foi absorvida aqui de futebol europeu, perde e pressiona, ou seja, jogar sem a bola também, o Pedro não vai jogar. Você vê, por exemplo, o Bahia ontem. Eu estava assistindo o jogo do Bahia com o Atlético Mineiro, que o Bahia, inclusive, foi heróico na vitória lá no finalzinho, depois daquele golaço do Hulk também. Mas, cara, é um time que tem intensidade. Hoje não tem mais espaço para aquele jogador que pode ser técnico, mas é paradão. Esse tipo de centroavante morreu, cara. Morreu. Olha, a gente tem uma imagem aqui só para resumir. Rapidinho, claro, por favor. Você falaria de Dembélé há 6 meses atrás? Não, nem a pau. Então pronto. Esse é, para mim, o maior exemplo de quem quer e vai se adaptar à atualidade do futebol. Por exemplo, era um jogador que não finalizava muito bem e jogava mais pelos lados do campo. Hoje você vê ele ainda jogando na posição que ele sempre atuou, mas também como um 9. Aonde você vê numa final de Champions League, o cara correndo 90 minutos. E ao mesmo tempo, mais uma vez eu falo, decisivo. Se adaptou. Ele se adaptou à atualidade o que o futebol atual ele pede. A dinâmica do futebol hoje, ela é muito intensa. Antigamente, o Leandro sabe, a gente talvez tinha partida que a gente saía ali com 7, 8 quilômetros por jogo. Hoje, amigão, se você não bater 10 para cima, você não correu. E você vai ser cobrado. Eu ser cobrado. Eu joguei no futebol alemão, onde eu fiz 2 gols na partida,
Na segunda-feira o treinador me chamou na salinha dele pra me cobrar e eu ganhei o jogo pra ele. E me cobrou. Juro pra você. Me cobrou. Ganhei o jogo pro cara. Ganhei o jogo pro cara e eu achei que ele ia me dar uma moral. Pô, vou lá, ganhei o jogo. Ele veio me cobrar. Veio me cobrar que eu tinha que render mais, porque. E aí mostrando. Eu queria sair de lá, na verdade, eu queria matar ele, mas. Pô, mas vai fazer o quê? Aí eu tive que me adaptar. O Edinho tá perguntando qual jogo que foi. Qual jogo que foi? É. Foi Schalke. Acho que Schalke mais. Schalke mais. Schalke mais 05. Ele vai procurar as imagens. Eu vou falar um negócio. Ô Edinho, toda vez que eu falo uma parada aqui, você acha que eu tô mentindo. Falar um negócio pra você, irmão. Vai, tá te chamando de Carlos Alberto aqui no Deixa eu falar um negócio pra você, amigão. Hoje em dia, tudo que se fala aqui, esquece, filho. A rapaziada vai ir buscar. Então eu já tô preparado. Você marca um gol no Neuer lá, você viu? Tá pesquisando aqui, falou pra mim que foi 2-2 Eu já tô o preparado. Eu não vou falar nada aqui que me corra em risco a minha índole. É tudo verdade, viu? Em cima disso aí, Michel, também você falando de... O Mano foi perfeito, cara. Você no Flamengo hoje, você tá do lado da seleção, cara. Você tá na cara do gol da seleção. E hoje na seleção brasileira, pelo que a gente tá vendo aí, pra próxima Copa do Mundo, o Brasil não tá na frente. Sim. O Brasil hoje tá bem. E pra você chegar na Copa do Mundo e fazer diferença, vai ter que correr pra caramba. Sim. Não vai dar pra você na seleção brasileira hoje, tá... Não vai, que você não vai relar na bola. A gente tá vendo aí França, Espanha, Portugal, que melhorou, acertou o time, Inglaterra. Pô, irmão, aí você vai ter que duelar. Foi como o Michel falou, 90 minutos correndo, parceiro. É pra trás, é pra frente, é pro lado, não dá pra ser mais ou menos. Essa semana a gente teve o ranking da FIFA aí, o Brasil continua na quinta posição, não consegue subir, todos esses adversários com perfil desse futebol. Loucura. Quando que você vê um time que tá ganhando de 4-0 e ainda marcando pressão e correndo o tempo todo? O que o PSG fez contra o Real Madrid. Pronto, e a final da Champions também. Pra mim, se eu fosse jogador do Chelsea, sinceramente, estaria morrendo de medo. O jogo hoje, pra mim, acho que vai ser um vareio. Mas, antes da gente dar sequência nesse assunto, dizem que o abraço... tem o tempo que a relação tava boa ainda, né? Quando tava mais em paz. Mas a gente tá falando dessa história do Pedro, eu pelo menos do que a gente apura de informação, essa história tem meses, né? De conversas de que o Pedro quer sair, de que tem times, principalmente da Europa, interessados no passe do Pedro. E aí, essa conversa toda. O contrato dele, se eu não me engano, vai até 2027, tem mais 2 anos ainda. Diante de tudo isso que a gente está vendo, eu imagino de você justamente essa pergunta. Você avalia que, se possível fosse, o time que melhor teria condições de oferecer um espaço ao Pedro hoje no futebol brasileiro seria qual, na opinião de vocês? Leandro, por exemplo, você acha que seria o Palmeiras, seria o São Paulo? O Pedro hoje joga qualquer time. Qualquer um com os olhos fechados. São Paulo, aqui em São Paulo, em todos. E eu tô pra te falar, em todos titular, tá? Não é que vai vir pra encher elenco, não. Titular e outra, fazendo gol. Isso aí ele não nos aprendeu, não vai deixar de fazer. Como já falou, todas as falas do Felipe, ele bate, mas fala e conta com o jogador. Bate e fala que o jogador é importante. Nenhuma ele falou que o Pedro tá fora, nenhuma ele falou que não serve. Ainda ele fala, 30, 40 gols na temporada é pra poucos, cara. No futebol que a gente tá vendo hoje, ainda que a bola, toda hora chega pros caras na frente, dependendo do time, só quadrada, né? E o cara faz 30, 40 gols, o cara joga num grande time. Eu vejo ele em qualquer time hoje. Seria bom no Água Santa, por exemplo, já que o Mano falou que ele é água de poço? Peraí. Não, mas quantas vezes você já não viu o treinador que por alguma besteira o atleta X fez, chegar e falar, não joga mais comigo. Felipe Luiz não fez isso. Ele abraçou. E eu acho que pra mim é tão fácil o Pedro, e eu concordo com o Mano, eu acho que o ideal pro Pedro seria reverter essa situação dentro do Flamengo. Seria ideal, e não é difícil. Ele é uma cobrança, mas é uma cobrança que pode ser muito positiva pro futuro do Pedro. Porque se ele não se encaixar nessa dinâmica, não vai jogar. Eu e o Leandro, a gente estava conversando ali antes e até citou alguns nomes de que não, são bons tecnicamente, mas a dinâmica não ajuda a jogar, a se manter e não vem jogando. Então, assim, se o Pedro levar isso para o lado positivo para ele e para o futuro dele, seja ele dentro, no Flamengo e para o resto da carreira,
ele vai ser, como a gente falou aqui, continuar sendo um grande centroavante e com espaço. E se adaptar. Aí vem mercado europeu, porque para o mercado europeu, amigão, pior ainda. Se você não se encaixar nesse processo que é o que o Felipe está impondo no Flamengo, lá não vai jogar. É tchau, né? Lá não vai E jogar. outra, né, Mano, cara, dar a volta por cima no Flamengo com esse time aí é tranquilo. É difícil fazer o Yuri dar a volta por cima no Corinthians, né, mano? Pior que ele deu ano passado, Não, né, eu tô tava falando, deu a volta por cima o Yuri dentro do que ele tinha. No Flamengo ali, pô, pra dar a volta por cima, Maracanã, todo jogo, casa cheia, pô, com Arrascaeta, com essa galera que tá jogando muita bola, pô, é muito mais fácil. Verdade. Você acha que ele ganha moral, mano, se ele fizer isso, essa redenção com o elenco? Olha, pra falar a verdade, Jairo, eu acho que a situação do Pedro aí, porque envolve muito ego, envolve vaidade, é um jogador que tem história no clube, é um jogador que tem passagens por seleção brasileira. Muitas vezes é aquele negócio, cabe a ele mudar o comportamento, mas o cara não quer mudar. O Pedro tem o quê? Acho que uns 28 anos. É um jogador, cara, que se a gente estivesse falando de um cara de 18, de 20, eu até acho que ele ia assumir ali, tipo, aquela condição, quero jogar, quero buscar meu estrelato e tudo mais. Mas um cara de 28 anos, um jogador pronto, eu acho que é muito difícil ele ter realmente aí esse comportamento de querer mudar o estilo dele. Ele vai pensar, dei certo até aqui, do jeito que eu sou, não vou mudar. Eu acho que a situação do Pedro se assemelha muito à situação do Gabigol. É um cara que tinha história no clube também, mas não fez por onde permanecer. Caberia ao próprio Gabigol permanecer, inclusive fazendo gol em final de Copa do Brasil. Antes mesmo dele sair, contra o Atlético ele foi protagonista naquela Copa do Brasil. E mesmo assim não permaneceu. Eu acho que a situação do Pedro é muito semelhante. O que é uma pena, né? Porque é aquele negócio, tudo é cíclico na vida, tem um começo, um meio e um final. E parece que a situação do Pedro no próprio Flamengo está terminando. Agora você falou a respeito de contratação dentro do futebol brasileiro, eu acho que pouquíssimos clubes hoje teriam a condição financeira de contratar. Inclusive quem deve estar puxando os cabelos é a dona Leila Pereira. Gastaram praticamente esse valor no Sousa, que é a reserva do Romero na seleção paraguaia, e é o preço que praticamente custaria o Pedro. Estão falando aí de 15 milhões de euros, aí o Flamengo falou que não vende por isso, vai querer dar uma valorizada, mas 15 milhões de euros num jogador de 28 anos de idade, eu acho que é uma grana considerável. E aqui no Brasil, cara, vou te falar, se o Pedro quiser causar um salseiro, mano, ele tem onde? Liga pro Textor. O cara tá cheio da bufunfa, voltou agora do Mundial aí também, esses times que voltaram do Mundial tão cheio da grana. O Igor Jesus saiu agora do Botafogo, irmão. Ia ser um barulho danado essa contratação. Mas eu só acho que o Pedro tem que... Acho que é um pouquinho diferente com a situação, o exemplo que o Mano deu, no sentido que o Gabigol ainda mexeu um pouco o ego da torcida, do torcedor. Vestiu camisa de adversário, outras coisas mais, o torcedor pegou no pé. O Pedro ainda não chegou nesse detalhe. O torcedor ainda tem um carinho pelo Pedro, ontem na partida mesmo, cartaz com o nome dele e tudo mais. Ali já é um problema interno com o treinador, que isso acontece sempre. E como a gente falou aqui, é fácil de resolver. Ainda ele tem tudo para continuar fazendo uma bela história dentro do Flamengo. Agora é só ele querer. Bem, se tá fazendo falta ou não, eu sei que, por exemplo, o Flamengo venceu o jogo, a gente tem inclusive as imagens aí, né, da vitória 2-0 contra o São Paulo. O Flamengo, que era líder antes do Mundial, teve jogos depois, né, da viagem do Flamengo para o Mundial. Mesmo assim, isso não mexeu na tabela, o Mengão continua na ponta, mais ainda agora depois dessa vitória sobre o São Paulo. Leandro, da sua avaliação, não fez falta para o Flamengo a presença do Pedro nesse jogo? Não. E se não fazendo falta, o Flamengo tem condições até de seguir tranquilamente na liderança sem a presença do Pedro até ele resolver pedir desculpas? Com certeza, não fez falta e acredito sim. Os que estão em campo, cara, estão dando a vida. O Michel citou aqui o Luiz Araújo, que ele tá jogando, que ele evoluiu, que ele cresceu, é brincadeira. Então todo mundo que tá dentro de campo, que tá indo pro jogo, os caras estão jogando bola, cara. Estão correndo, estão lutando, estão se dedicando, estão fazendo o seu papel tático. Então não vejo que o Pedro hoje seja aquele jogador hoje que eles, por conta, sozinho, resolveria o problema do Flamengo. O Flamengo hoje, com as suas peças, com o seu elenco, consegue resolver os seus problemas e se manter na liderança com o que tem dentro do elenco. Não é só o Pedro que ia ser que ia resolver o problema do Flamengo. Não, acredito que o Flamengo tem elenco para se resolver sozinho. Esse jogo para você aí marcou também, Michel, já um mínimo, pelo menos, de posição de estilo de jogo do Hernan à frente do São Paulo. Falta tempo ainda para melhorar o clube? Bom, ele chegou nessa pausa, só que, lógico, nada melhor do que você jogar, você ver seus atletas e numa partida como essa contra o Flamengo, né? Ele colocou 3 zagueiros,
algo que não vinha acontecendo muito. Mas assim, ele vendo, com as peças que ele tem, com todo respeito, ele não vai conseguir tirar muita coisa dali não. De verdade. O time do São Paulo foi muito inferior à equipe do Flamengo tecnicamente, né? Eu acho que o meio campo do São Paulo muito mal. Se não fosse o Rafael, era para ter sido uns 4-0 pro Flamengo. Então, assim, eu acho que a gente, mais uma vez, tem a ausência do Lucas, o Caleri também tá fora, mas... Sem nação, galera, esse foi mais um corte aí que eu preparei para vocês. Mídia paulista aí reagindo, né? Falando também da polêmica entre Pedro e Felipe Luiz, que veio à tona. Felipe Luiz rasgou algo aí e detonou Pedro aí no pós-jogo, após a grande vitória aí. Domingo, infelizmente, nessa situação de Pedro aí, chamou mais atenção do que o jogo, né? Porque as perguntas no pós-jogo foi muito direto e Felipe Luiz foi bem claro, não fugiu de nenhuma, não se escondeu, né? Foi bem direto aí e deixou bem claro, transparente aí para todo o torcedor do Flamengo, né? O Flamengo, após 12 jogos, está com 12 jogos aí, 8 vitórias no Campeonato Brasileiro, 8 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. Saldo de gol nesse momento está com 22 gols de saldo e 27 pontos. É líder isolado aí da competição. Grande campanha do Flamengo, né? Desde o começo, o Boto, o Bap, o próprio Felipe Luiz falou que ia dar prioridade ao Campeonato Brasileiro desse ano, né? Visto que isso não era o antigo presidente, não dava muita atenção ao Campeonato Brasileiro, não priorizava. Então, o Bap, desde o começo, ele deixou claro que uma das prioridades do Flamengo seria o Campeonato Brasileiro, né? O Mengão volta a campo na quarta-feira, dia 16/7, fora de casa, partida contra o Santos, né? A 13ª rodada do Brasileirão para o Flamengo. Então, se você assistiu ao nosso vídeo até o final, deixa aquele like maroto, se inscreva, ativa o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos, nação.